José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos nasceu em Aveiro a 2 de agosto de 1929. Uma parte da meninice foi passada em África, Angola, Moçambique, que o marcou indelevelmente. Em 1940 vive um curto período em Belmonte, onde o tio era presidente da Câmara e comandante da Legião. Foi o pior ano da minha vida, confidencia-nos. Mas esse tio de quem estava tão distante, ideologicamente, foi todavia quem o ensinou a cantar. Em Coimbra passa os próximos 12 anos. Liceu, Faculdade de Letras, integrou o Orfeão, a tuna académica e começou a interpretar o fado de Coimbra. Gravou então 3 discos, 2 78 rotações por minuto e um EP. Participa ativamente na vida académica, tendo integrado pela Faculdade de Letras a lista das esquerdas candidata à direção da Associação Académica em 52, eleição na qual só 8 anos depois sairia vencedora a lista das esquerdas liderada por Carlos Scandal em 1960. As dificuldades económicas levam-no a percorrer o país a ensinar. Mangualde, Aljustrel, Lagos, Faro, Alcobaça. Com Balada de Outono, EP saído em 1961, José Afonso inaugura um percurso que o leva a romper com o fado de Coimbra. A renovação iniciada ainda na década de 50 com Fernando Machado Soares, Luís Góis, António Portugal e outros, em que o Zeca viria a ser o grande protagonista dessa transformação, trocando a guitarra pela viola de acompanhamento. Tal acontece quando, ocasionalmente, conhece em Coimbra Rui Pato, então com 16 anos. Premonitoriamente referiu: é este o puto que vai gravar comigo. Colaboração que vai durar até 1960, quando a PIDE impede Rui Pato de embarcar com o Zeca para Londres para gravarem um álbum Traz Outro Amigo Tão Bem, por Rui Pato ter participado na crise académica de 1969. É, pois, com um tema de raiz popular, Tenho Barco, Tenho Remos, gravado no EP Baladas de Coimbra, quando de novo dava aulas em Faro, que marca a viragem na música portuguesa. Nada será como dantes. E o disco seguinte, Dr. José Afonso, em Baladas de Outono, nomeadamente com os temas Menino do Bairro Negro e Os Vampiros, dá início ao canto de intervenção, do qual José Afonso é o propulsor com Adriano Correia de Oliveira. A poesia de Manuel Alegre e Luís Cília no exílio. Zeca é a referência, a matriz desse importante movimento que no meio académico e nas coletividades de cultura e recreio e nos quartéis em Portugal e no teatro de guerra em África vai ser um elemento decisivo da subversão da ditadura e da consciencialização dos jovens militares que em 74 instauram a democracia. O Zeca é assim uma referência fundamental para os jovens cantautores que vão alargar o caudal de resistência e intervenção à ditadura. Contra a guerra colonial, contra a censura, contra a PIDE, pela liberdade e por abril antes de abril. Manuel Freire, José Jorge Letria, José Barata Moura, José Mário Branco, Sérgio Godinho, Tino Flores, Francisco Naia, Francisco Fanhais e, posteriormente, António Macedo, A.P. Braga, Vieira da Silva, Carlos Alberto Muniz, Denis Sintra, Samuel, Hermínida Duarte, Fausto, Janita, Maria do Amparo, Nuno Gomes dos Santos, Pedro Barroso, Samuel, Vitorino, que de mãos dadas com a guitarra de Carlos Paredes e a poesia dita por José Carlos de Vasconcelos, José Fanha, Paulo Sucena, Mário Viegas. Entre nós estão Francisco Naia, que foi aluno do Zeca em Aljustrel, o Samuel, que iniciou aos 20 anos nos espetáculos e gravou o primeiro disco pela mão do Zeca, e o Fanhais, a quem o Zeca faz uma bela dedicatória no seu disco Canções da Cidade Nova, editado em 1970. Tu, que cantas de fronte, de faces atentas e seguras, faz do teu canto uma funda. Nesse lugar, entre outras mãos mais fortes e mais duras, te estenderei a minha mão fraterna. Canta, amigo. Em 64, entre 64 e 67, Zeca está em Moçambique, Lourenço Marques, cidade da Beira. O meu batismo político começa em África. Estava a 2 passos do inimigo, diz-nos. Torna-se claramente uma persona não grata do regime. É sistematicamente censurado, proibido, perseguido. Proibido até de ser referido nos jornais. Todavia, a censura é furada pelos jornalistas íntegros numa determinada altura, com uma imagem com meia cara do Zeca e outra meia cara do Fanhais. Ou mencionado como Acés
ASNOFA, isto é, José Afonso, escrito ao contrário. É proibido participar no Zip-Zip, expulso do ensino, preso 2 vezes pela PIDE em 71 e 73. No outono de 71 são editados 4 discos fundamentais da música portuguesa. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, de José Mário Branco, Gente que de agora, de Adriano Correia de Oliveira, Romance de um Dia na Estrada, de Sérgio Godinho, depois incluído no primeiro álbum Sobreviventes, e Cantigas do Meio. Dá-se então de novo a viragem na música portuguesa, quando a diversidade e riqueza instrumental e de arranjos e efeitos especiais vai ombrear com a grande poesia que era já cantada desde inícios de 60. Em Cantigas do Meio, com direção musical e arranjo de José Mário Branco, Zé que revela de novo a sua necessidade de experimentação e perfeccionismo, que neste disco, de forma avassaladora, concretiza, bem que surge acompanhado de 7 músicos e 14 instrumentos, com coros, passos, etc. Cantigas do Meio é, sem sombra de dúvida, considerado um dos melhores discos de sempre da música portuguesa e está na gênese da nova música portuguesa. José Afonso, autor de muitos dos mais belos e mais simbólicos temas da nossa música, revelando sempre uma postura estética, cívica e interventiva, onde a música, a poesia, a composição e a postura livre do Criador não se alheia nunca do contexto social, humano e político onde está inserido, intervindo com coragem e fraternidade, apoiando os presos políticos e, depois de Abril, fazendo sessões em defesa da Revolução. Cantautor por excelência, José Afonso, todavia, na sua magnífica obra, encontramos muitos temas de raiz popular. Zé que é, pois, o gênio maior e a referência matriz da canção popular portuguesa e um dos nomes maiores da world music. A 23 de fevereiro de 1987, com apenas 57 anos, parte deixando um país órfão, órfão do seu canto, da sua música, da sua poesia, da sua postura ética, da sua liberdade livre. Parte envolto numa bandeira vermelha na cidade do Sado, rodeado por muitos e muitas que continuam a acreditar numa cidade sem muros nem meias na construção da utopia. A Associação José Afonso surge para divulgar e exaltar a vida e a obra do grande criador e cidadão fraterno. Mas para falar do núcleo de Almada Seixal, da Associação José Afonso, irei dar a palavra a Vítor Sarmento, o seu principal dinamizador e dirigente nacional da Associação José Afonso. Até sempre, companheiros. Mas, como somos uma associação aberta, iria chamar ao palco todos os companheiros que integram este núcleo. João Portugal, Célia Pereira, Carlos Frutuoso, Elizabeth Frutuoso, Vladimiro Guinot, Zé Guinot, Catarina Guinot, José Romão, Alda Ramalheira, António Nobre, Vítor Paulo, Sandra Costa, António Amaral, Ana Massas, Lucília Pinho, Alexandre Castanheira, Vasco Ribeiro, Francisco Naia, Luís Pirão, Henrique Sousa, Fernando Fitas.